Falando em lado, governador, a gente tem percebido uma certa... Você quer fazer alguma... Eu só queria perguntar, desse raciocínio, Bolsonaro será o principal definidor do rumo da direita no ano que vem. O senhor entende que ele é a figura central nesse processo e não tem espaço para outros líderes do campo da direita se apresentarem? A minha pergunta é nesse caminho, porque eu tenho percebido uma certa angústia da centro-direita no país com o fato de Jair Bolsonaro não largar o osso da candidatura, mesmo estando inelegível, pelo menos para 2026. Como é que o senhor avalia a competitividade que um candidato da direita teria diante de uma centralização de Bolsonaro para que isso acontecesse? Olha, primeiro eu respeito e defendo aquilo que é o direito do ex-presidente Bolsonaro de lutar para reaver seus direitos políticos, né? Ele tem feito isso, tem trabalhado no Congresso Nacional, tem, através dos seus advogados, tentado reverter essa situação jurídica que ele se encontra de estar inelegível. Primeiro, é um direito dele, né? E todo mundo que quer trocar o governo Lula tem que respeitar esse direito, dizendo, olha, o presidente Bolsonaro tem todo o direito de lutar para ser candidato ano que vem. Ele deve olhar o que aconteceu com o Lula lá em 2018. Né? Que tentou ser candidato, acabou não sendo, mas 4 anos depois foi presidente da República de novo, né? E o Lula seguiu seu caminho lá, anulando as suas condenações, nunca foi absolvido, mas anulou as suas condenações e reaveu os seus direitos políticos. Então, primeiro, o Bolsonaro tem esse direito, conta com o meu apoio, o apoio de muita gente para dizer, olha, ele pode lutar para ter a sua elegibilidade. Se isso não der certo, Eduardo, não vai dar certo lá na frente. E aí, até lá tem uma eternidade para se discutir. Então, eu não acredito numa campanha vitoriosa sem o apoio ou a própria candidatura do presidente Bolsonaro. Eu acho que o Brasil precisa ter clareza de que se quer ganhar do Lula, todos precisam estar juntos do lado de cá. Mas aí vocês estariam dispostos a começar pelo presidente Bolsonaro, sendo candidato ou apoiando alguém, e os próprios governadores, né? Nós temos uma safra de grandes governadores, a começar pelo Tarcísio aqui em São Paulo, pelo Ronaldo Caiado em Goiás. A questão é que o presidente Bolsonaro, governador, ele não menciona esses governadores que estão fazendo ótimos trabalhos nesses estados. Há ainda uma ideia de que essa definição passaria por alguém do seu entorno mais duro mesmo, daquele núcleo mais duro, que seria provavelmente alguém de sua família. Vocês estariam dispostos a esperar por isso? Porque se ele levar até o último segundo, em que momento... Eduardo, não esperar significa não respeitar e não concordar com o que o Bolsonaro faz, né? Então, eu acho que todo mundo respeita quem está do lado de cada político e diga, olha, presidente, lute para reaver seus direitos políticos, o Congresso Nacional toda hora faz mudanças de lei, agora aprovou anistia, enfim, está discutindo outras questões. Se chegar no momento certo, que na minha opinião é 2026, não é 25, e se chegar à conclusão e ele se convencer que vai ser difícil ele levar a candidatura até o final, aí sim talvez exista uma união dessa direita para dizer, presidente, vamos buscar um candidato alternativo, né? Pelo que eu entendi, né, governador, a solução passa por ele. Quem ele chegar vai ser meu candidato, tem a grande chance de vencer. Quer dizer, se a pessoa fizer uma candidatura solo sem o apoio dele, vai ser muito mais difícil, vai embolar a questão. Primeiro, eu não acredito que o Lula perca para qualquer um, né? O Lula é 3 vezes presidente da República, elegeu a Dilma 2 vezes, então a gente tem que, primeiro, respeitar o nosso adversário, não menosprezá-lo. Ele é presidente da República. Na minha opinião, o país está indo de mal a pior, mas tem muita gente que vota no Lula e confia no Lula. Então, primeiro nós precisamos entender que ele não é um adversário simples a ser enfrentado e vai exigir da centro-direita e da direita brasileira uma união. A união passa pelo seu maior líder, que é o ex-presidente Bolsonaro, que será fundamental, Marcelo, sendo candidato ou não sendo candidato. E é isso que a gente precisa entender, né? Respeitar o tempo do presidente Bolsonaro, respeitar a sua luta por reaver os seus direitos políticos. Ele reavendo seus direitos políticos, ele é o candidato inconteste da direita. Ele não reavendo, no momento certo, acredito que todos vão dialogar com ele sobre quais são as alternativas. E neste caso, a gente tem, como eu disse, uma safra de bons governadores que pode representar a centro-direita. Mas, por enquanto, dá todo o tempo necessário para o presidente Bolsonaro lutar para poder ele disputar a eleição representando a centro-direita. Rapidinho, mano, o Elias levantou a mão. Pode falar, Elias. Só complementando, a gente percebe que a esquerda hoje, né, ou seja, a candidatura do Lula, ela está consolidada com todos os seus partidos à sua volta. Centro e direita, existem muitos partidos, a gente vê uma fragmentação absurda. A gente tem uma cláusula de barreira em breve que está formando as federações, etc. Então, nesse sentido, o senhor acha que as federações elas vão acabar ajudando nesse movimento? Até porque os partidos federados, eles obrigatoriamente têm que ter um único candidato.
Você acha que ela vai ajudar as federações com esse monte de partido que a gente deve ver muito esse ano, as federações se consolidando, né? O que o senhor imagina? Isso ajuda ou atrapalha? Elias, primeiro que a esquerda, como você disse, está mais organizada, tal, porque ela está pequenininha no Brasil, né? Então é importante a gente deixar claro isso. Tem menos partidos, ele tem fala, menos a fragmentação partidos, na direita é maior. Tem poucos deputados, poucos senadores e um líder que, como dizia o Cazuza, é um museu de grandes novidades, né? Porque não apresenta nada novo. Eu estava lendo na semana passada que eles vão agora revitalizar o Vale Gás. Há alguns meses atrás vão revitalizar o Minha Casa Minha Vida. Né? Um governo que não tem a capacidade de pagar bem os seus aposentados, de controlar a corrupção, não é um governo para o futuro do Brasil que eu defendo. Então, a esquerda está lá pequenininha, naquele tamanho, mas tem o presidente da República. Então, precisa respeitar o adversário, nunca menosprezar. Do lado de cá, que é a preponderância do Congresso Nacional, seja os deputados, seja os senadores, né, os governadores e prefeitos e vereadores, você tem um número grande de partidos. E eu vejo com muito bons olhos as federações sendo criadas. A primeira delas, o União Brasil com progressistas, né? São partidos do mesmo espectro do campo ideológico, então nós estamos juntando laranja com laranja, não tem coerência nenhuma nisso e é um grande fato da política partidária nacional essa federação. Estou acompanhando também a possibilidade de uma federação entre republicanos e PMDB, né? O que seria também um grande fato partidário para a próxima eleição. Tem as federações de partidos com menos deputados, né? No caso do próprio PSDB e Podemos. E nós não podemos esquecer, Elias, que a federação se forma agora e partidos podem se agregar a ela até o começo do ano que vem, né? Para poder fazer parte dessa federação. Então, eu vejo com bons olhos essa consolidação, acho ela necessária. É impossível você ter num país democrático o volume de partidos que a gente tem. Se eu não me engano, hoje são mais de 30, né? Nós estamos longe de ter 30 ideologias, né? Nós temos duas muito claras. Então, precisa esse movimento de consolidação. Isso não é novo no Brasil, né? Na década de 90, se aprovou no Congresso Nacional a cláusula de barreira, depois, por uma conveniência política, ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo e agora os partidos procuram mecanismos dentro da lei atual para se juntar. É um movimento bom e vai ajudar o candidato da centro-direita no ano que vem, na minha opinião.